Fala, comandeiros e comandeiras, aqui é o Fran. Aqui é o Hugo. E você está de volta para mais um episódio do Top da Edição. Aquele episódio aqui que a gente comenta as melhores cartas da última edição lançada para Commander, o bom e velho Commander de mesão. E hoje o Top da Edição é sobre a edição de Dominária Unida, rapaz. Dominária finalmente se uniu, hein? Dominária se uniu novamente contra um vilão maior, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa edição aqui nesse top, em que eu e o Hugo... Agora o top da edição não é mais de treta, né? O top da edição Paz e Amor. É o top da ciranda. Acabou a treta, não tem mais. A gente tem que chamar convidado para poder fazer brigarem pela gente, né? Pra você ver o nível que a gente tava. Pois é. Mas enfim. Eu espero, na verdade, que a Dominária Unida nos desuna. Vamos ver o que acontece nesse episódio. Tudo pode acontecer. Mas enfim, como de costume, nos nossos tops da edição, eu começo falando um pouquinho sobre a lore, né, da edição, um pouquinho sobre o que rolou na história. O Hugo, na sequência, vem falando aí sobre Power Level, sobre as mecânicas que essa edição trouxe. A gente dá as nossas impressões e daí, efetivamente, vamos para o tema principal, que é o top da edição, tá bom? Preparado aí, Hugo? Preparadíssimo, rapaz. Fortes emoções, bem curioso, então. Hein? Fortes emoções para essa lore aqui, para a lore de Dominária reunida. Bom, a gente veio preparando o terreno, né? A gente não, a Wizards, né? Vem preparando o terreno para essa batalha aí já há várias edições atrás, né? Colocando lá os pretores firexianos, dando indícios que os firexianos estão começando a sair lá da nova Phyrexia. E que estão querendo dominar o multiverso todo, né? Um mundo inteiro não é o suficiente para eles. Eles querem dominar o multiverso, né? A gente falou um pouquinho sobre os Firexianos no nosso episódio 2, que era o episódio de Kaldheim. Falamos novamente sobre o episódio 20, que é o de Kamigawa Neon Dynasty. E, recentemente, o 24, que é o de Nova Capena. Nós falamos aí sobre os Firexianos, que eles apareceram, deram uma pincelada aí, mas não efetivamente eles eram, o plot central da história, né? Eles apareceram na história, deram uma causadinha, mas não que eles fossem uma guerra aberta, né? Os Firexianos declarando uma guerra aberta, e agora, em Dominária Unida, eles declararam que estão contra o mundo, né? Temos lá mais um pretor aparecendo, que é a Sheoldred, né? Em cada uma dessas edições vem aparecendo cada um dos pretores. Tivemos aí a Sheoldred aparecendo, e ela causou muito aí nessa edição. E a gente teve aí realmente... essa lore foi muito bacana, eu gostei muito de ler ela, porque ela deu uma sensação meio de Battlestar Galactica, meio daquele jogo Among Us, sabe? Que qualquer um pode ser o traidor que tá agindo por trás. Até você mesmo, e nem você sabe, né? Nem então, me fala isso aí, cara, que tristeza. Pois é, e daí ele gera o tempo todo aquele clima de desconfiança de quem é, de quem pode ser, de quem não é, fazendo testes. Então eu até achei no começo ela meio lenta, sabe? Pra começar a desenrolar as coisas, mas depois eu entendi um pouquinho melhor que era necessário essa lentidão aí inicial pra deixar a gente no clima, né, de como é que é, porque realmente qualquer um pode ser um Firexiano e nem sabe, né, e a gente teve aí a grande surpresa, né, não é spoiler, né, porque já saiu, já foi divulgado, já saiu até a carta, então se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você já sabe disso, mas que o nosso amigo Ajani, o amigão da vizinhança, né, o protetor dos fracos e oprimidos, ele foi Phyrexianizado. E vou lançar nesse episódio uma teoria de próximos planinautas que podem ser Phyrexianizados também. Gravem aí, gente. Anota aí que o negócio é quente. Vamos ver se minha teoria se concretiza mais pra frente. Mas a gente tem aí o Ajani e ele matando a Jaya, né? Aí com um encerramento. E ao longo dessa história, assim, a gente vê os personagens principais ali de Dominária indo viajar, né, para vários lugares do plano, que é um plano muito grande, para recrutar pessoas, né, recrutar povos para essa grande batalha aí. Mas a parte da batalha mesmo, eu vou dizer que ficou bem no chinelo. Acho que eles não quiseram colocar realmente uma grande batalha ali, porque não é a grande catarse ali no final, né? A gente ainda vai ter uma grande batalha final, ali foi só uma batalha por uma coisa, né? Por uma pequena coisa ali, e que Dominária perdeu, né? Mesmo juntando todo o seu povo ali, ainda assim perdeu. O que eu não gostei dessa edição? Não é só coisas boas que eu gostei. Eu gostei que alguns personagens foram relegados a nada,
sabe? Foram deixados bem de escanteio. Não é possível que... A gente teve até uma lore extra ali com a Liliana, mas não é possível que o plano da Liliana tá sendo devastado, destruído, e ela não foi ao resgate do plano, sabe? Não foi procurar pessoas importantes. Tem os guardiões lá, eu entendo que por uma questão de cartas, né, de não dá para colocar tanto Planinauta, eles não iam colocar lá o Jace, Chandra, enfim, todos esses outros Planinautas. Mas, pô, eles são sentinelas, né? Não é possível que na lore, pelo menos, não vá alguém, tipo, vá atrás do Jace, da Chandra, da Nissa, porque eles precisam vir nos ajudar aqui, a ameaça ferexiana vai atacar o multiverso inteiro, né? Então eu achei isso meio mal explicado, sabe? Meio conveniência de roteiro. Mas, de forma geral, até que a lore foi boa. Foi a melhor desse ano? Não foi. Na minha opinião, tivemos lores melhores esse ano, mas ainda assim foi uma das melhores aí dos últimos anos. Eu acho que eles estão guardando mesmo, assim, eu acho que Guerra dos Irmãos também vai ser um grande introdutório, né? Foi boa, a gente ficou envolvido, né? Eu falando pra quem ficou envolvido, mas foi um grande introdutório. Eu acho que o negócio mesmo é pra Firexia pra ver ano que vem, né? Que ano que vem o bicho vai pegar. E quem ouviu o nosso último podcast viu ali das previsões do Fran, viu que eu falei que provavelmente Guerra dos Irmãos seria uma volta no tempo, né? A gente voltaria pro passado. A Luca acertou, bicho. E é isso mesmo, Guerra dos Irmãos vai ser uma volta pro passado. Eu tinha quase certeza que seria isso, eles iam viajar no tempo, iam pro passado, e aparentemente eles estão indo para aprender a usar o Silex, né? Tá, mas pera, você falou pra mim então, que você tem uma previsão de Planinautas que virariam completados, hein? Tenho. E aí, quais são? Quais são? Eu acredito que o Ashioki e o Sorin vão ser completados junto com aquele Planinauta Minotauro, eu esqueci o nome dele. Wangraf? Wangraf. Eu acho isso. que esses três vão ser farixianizados. Tem uma teoria forte na internet isso aí, né? Que assim, os caras... Saiu um Secret Lair ano passado com a Tami, o Ajani, o Wangraf, o Ashioki e Sorin. E aí, Tami e a Jane viraram o quê? Completados, né? Então a teoria tá valendo ainda. É a hora que eu vi que os dois que viraram farixianizados, e confesso que assim, o Ajani eu não esperava mesmo, tá? Porque o Ajani, ele é um protetor dos mais fracos, né? Não sei o quê. Eu não esperava mesmo que ele fosse ser farixianizado, mas a hora que eu vi que ele foi também, e ele também tava no Secret Lair junto com a Tamil, eu falei, putz, eu acho que isso daí é um indício dos 5 Planinautas que talvez, não que a gente tenha informação de que vão ser 5, pode ser que sejam só 3, pode ser que sejam mais, né, a gente não sabe, mas eu acho que essa daí foi meio que um gostinho pra mostrar pra gente de quem vai ser farixianizado, viu? Até porque não faz muito sentido ali a questão das cores, né? Porque não faz sentido ali aqueles ciclos serem de... é um Planinauta de cada cor. Porque a gente tem o Sorin que é preto, o Ashioki é preto e azul, o Wangraf é preto e vermelho, então não tava fazendo muito sentido, né? Ali o ciclo de cores. Então, aparentemente, acho que essa daí foi tipo um easter egg da Wizards dizendo pra gente quem vai pro lado mal da força. É, isso aí. Bem, e nem só de lore vive o bloco, né? Tem também as mecânicas que surgiram. E vamos lá, né? Tá na hora de conhecer o que veio de bom pra gente aí em Dominária, pra gente ver depois qual que é o power level, né? A primeira mecânica nova que veio em Dominária foi a de Alistar. Alistar, como é que ela funciona, né? Ao você atacar com uma criatura com Alistar, você pode virar uma outra criatura desvirada que você controla e não esteja atacando. Essa criatura que você tá virando, né? Não pode ter em jogo de invocação, né? Então ela tem que estar desde o início do seu controle. Desde o início do turno sob seu controle, ou ela tem que ter ímpeto. E aí você vira essa criatura, né? Se ela não tem nenhum impedimento lá, você vira essa criatura e o poder dela é acrescentado ao poder da criatura com Alistar. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa mecânica, vai lá no nosso Instagram, que já tem um post dos ensinamentos nichos falando sobre as regras de Alistar. Minha opinião sobre ela, eu achei ela interessante, porque primeiro é um formar bando mais simples e é um formar bando melhorado. Mais simples em que sentido? Mais simples de se entender, né? E só que eu acho também que é uma mecânica que precisa crescer, né? Só teve acho que 12 criaturas com Alistar. Eu espero que tenha isso em Guerra dos Irmãos ou volte no ano que vem em Firexia.
A próxima mecânica que a gente teve aí de novidade, essa eu gostei demais, é adiantar leitura. Adiantar leitura é uma habilidade encontrada em cards de saga, né, da coleção agora de Dominária. Uma saga com adiantar leitura, ela entra no campo de batalha no capítulo que você quiser. Então ela pode entrar no primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, não importa quantos elas tem. Entra no capítulo que você quiser e já ativa a habilidade daquele capítulo. Eu achei essa mecânica sensacional, porque as sagas eu acho elas um pouco problemáticas, porque tem aquele capítulo que você queria que acontecesse naquele momento, só que você tem que esperar todos os capítulos anteriores passarem e talvez esse capítulo não esteja mais em jogo, né? Porque a saga foi destruída antes de chegar onde você queria. Ou você tem que ficar gastando recurso seu para segurar até o capítulo que você quer. Então agora entrou, abraço, né? Vai onde você quiser. Eu espero que continue. Essa é uma mecânica que eu quero que espero que volte em várias outras sagas de outros blocos futuros. A próxima mecânica que saiu, essa saiu pouquíssimo, né? Pouquinho. Não é novidade, mas eu só bem pouquinho, acho que 2 ou 3 cartas só. Que são os marcadores de atordoamento, né? Os marcadores de atordoamento mantêm as permanentes, tá? As permanências são, na maioria, essas permanências vão dar alvo em criatura, né? Fora de ação por um determinado período. Como é que funciona? Se uma permanente virada com marcador de atordoamento fosse se tornar desvirada por qualquer efeito, ao invés disso ela vai continuar virada e você remove o marcador de atordoamento dela. Né? Marcadores de atordoamento podem ser colocados, inclusive, em permanentes que já estão viradas. Então, por que eu gostei dessa mecânica? Porque, primeiro, sempre tem aquele encantamento que a criatura não desvira na etapa de desvirar, né? Mas aí vai o cara e joga qualquer coisa que desvira. Pô, grandes coisas, né? Não resolveu muito. Agora, o marcador de atordoamento quebra isso. Fala, não, você não vai desvirar mais de jeito nenhum. Remove o marcador primeiro, depois a gente conversa. Vamos ver se a Wizards vai lançar bem mais cartas com essa temática aí, que eu gostei muito. Né? Agora, finalmente, aquela carta chata que não era para ser desvirada, vai ficar virada e é isso. Senta e chora que dói menos. E aí, voltamos com 2 mecânicas que nasceram em Dominária, né? E aí voltaram mais uma vez. A primeira é Domínio. Domínio, ela é uma habilidade... Uma habilidade não, é uma palavra de habilidade que retorna e valoriza habilidades à medida que você controla mais tipos diferentes de terrenos básicos, né? Então, se você tiver os 5 tipos de terreno básico, o domínio teoricamente, vai explodir, né? Vai ser o melhor efeito possível. O domínio, ele vem... Só que assim, né? O domínio, ele vem desde invasão, e aí vem minha opinião pessoal sobre essa mecânica. Ela vem cada vez mais fraca. Das 55 cartas que tem no jogo com domínio, eu seleciono 4 só para Commander, tá? E esse número é ridículo, né? Você tem 55 cartas da mecânica no jogo e só 4 são boas, o número é ridículo, tá? Se em edições futuras não vier, assim, um domínio forte, né? Porque, eu acho que domínio tem tudo para ser bom. Mas eu acho que o pessoal tem medo de forçar com domínio, né? E aí, se não forçar com domínio ou tentar melhorar um pouco, né? Ser um pouco mais decente, para mim, domínio vai ser extinção de linguiça e, assim, na minha opinião, aposenta. Se não for para melhorar domínio nas edições futuras, aposenta, que essa mecânica já deu, já. Só vem para atrapalhar. Você nem aproveita as cartas direito porque o domínio é fraquíssimo, né? E aí, por fim, né? Depois dessa minha chateação, veio a alegria, né? Que é o retorno de reforçar. Primeiro que eu gostei do comentário da Wizards lançando as novas mecânicas, né? Falando que se você quer conjurar feitiços espalhafatosos, reforçar é a mecânica certa para você. Isso aí é um comentário sensacional. Como é que reforçar funciona? Reforçar é um custo adicional opcional que você pode pagar quando conjura uma mágica. Se você pagar o custo de reforço junto com o custo da mágica, né? A mágica será reforçada, tá? E o efeito
adicional quando você reforça será adicionado à carta. Eu gostei muito do reforçar nessa edição, tá? Gostei bastante. Veio 45 cartas com a mecânica, tá? E foi o ponto forte das mecânicas da edição, tá? Veio muita carta boa dentro de reforçar, né? Eu imagino que talvez saia uma ou outra minha do Fran aqui no top, vocês terem ideia. Eu achei muito boa. Achei que tem muita coisa para Commander para renovar aí um pouco aí o que a gente já tem, né? E só para reforçar, gente, eu falei que saiu ensinamentos místicos da mecânica de Alistar e do domínio também saiu ensinamentos místicos, né? Que eu explico para vocês. E o Ermo, né? Ermo faz parte. O Ermo ele conta para domínio? Conta ou não conta? Dá uma olhada lá no nosso Instagram, @comandeiros, e vê aí o que eu disse sobre essas regras, essa sinergia entre domínio e Ermo, se realmente existe. Bom, eu já vou emendar aqui minhas opiniões sobre as mecânicas dessa edição, já falando um pouquinho sobre o que eu acho do Power Level, né? Que eu acho que uma coisa vai puxar a outra. Vou cravar uma polêmica aqui, tá? Pior edição do ano, pronto, falei. Eita! Mas assim, ó, óbvio, pior edição do ano das lançadas até agora, né? Não sei o que vai vir pra frente, não trabalho na Wizards. Mas pra mim, de longe, mas assim, longe, disparado, assim, ó. Vem as próximas as edições lançadas esse ano. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Assim, ó, 20º lugar, nem tem os outros lugares pra isso, vem a edição. Que edição bosta! Minha opinião, tá, gente? Você não precisa concordar, não precisa me falar, tá? É minha opinião, mas assim, de verdade, gente, fui fazendo meu top aqui, das cartas top daqui pra esse episódio, nenhuma me animava. Eu olhava pras cartas e falava assim, mano, tá, é ok, mas, nossa, eu poderia ter pego o meu segundo ou terceiro lugar da edição passada, que era melhor do que o primeiro lugar dessa edição, sabe? Tipo, sei lá, eu achei muito ruim. Nem os artefatos, tava com uma expectativa de vir aí artefatos bons, não sei o que, nem os artefatos salvam nessa edição, nada, edição ruim. Daí, consequentemente, as mecânicas também que vieram nessa edição, pra mim, foram assim, né? Coisinha esquisita, essas mecânicas. As interações, os decks, pra mim, ó, assim, ó, o que salva pra mim, assim, salva um pouquinho mais essa edição foram os decks de Commander, mas eu não usei nenhum dos decks de Commander aqui como base pra fazer esse top. Eu usei só as cartas. Você é louco? Você achou que os decks de Commander salvou? Deus me livre. Não, assim, eles dão uma salvada um pouco, tem algumas coisas legais. Por exemplo, eu gostei muito do Planinauta lá, o Cartalion. O Cartalion lá, né? Eu gostei muito do Cartalion, achei que a Guiadrone também veio legal. Então, assim, eu achei que os Planinautas lá do deck, eu achei que foram bacanas, mas a edição, gente, de verdade. O atordoamento aí, né, também conhecido como Stun, ele vai virar uma Evergreen. Pra quem não sabe, Evergreen é o termo que a Wizards usa pra falar que é como se fosse um novo termo que vai ser recorrente independente da edição. Reforçar, que o Hugo elogiou horrores aí a mecânica de reforçar, foi realmente a mecânica que eu achei mais legal pra essa edição, realmente vieram cartas muito boas de reforçar, mas não é original dessa edição, né, foi uma mecânica trazida de outra dominária. Então, assim, tentaram fazer umas mana firexiana, algumas coisas de veneno, de poison, assim, de verdade, gente. Que edição ruim. Que desânimo de fazer esse top da edição, viu? De verdade, essa é a minha opinião, deixo aí com vocês. Vamos lá, sobrou pra mim, né? Então, minha opinião sobre o Power Level. A edição de Dominária, ela está me cheirando, né, muito forte, que ela é o Core 7 do ano, né? Core 7 do ano, para quem não sabe, é a edição básica, né? Então, é a edição que, teoricamente, tem que ser a mais fraca, né? A gente teve o Core 7 do ano passado, que foi Adventures in the Forgotten Realms, de D&D. Não só eu que estou dizendo, né? A gente fez até uma votação, né, Fran? Foi a que ganhou disparado, né? Eu posso só fazer um comentário dessa sua indagação? Eu acho que assim, o Core 7 realmente ele é uma edição que ele é feita para ser uma edição mais básica, mais simples, que é para quem quer começar a jogar. Mas não necessariamente ela precisa ser uma edição ruim. E entenda que eu estou falando ruim para o formato Commander, tá, gente? Pode ser que no Standard ela seja uma edição super problemática. Enfim, eu não jogo Standard.
Eu não jogo Pioneiro, eu não jogo outros formatos competitivos. Estou falando para Commander. Mas ela não precisa ser ruim, ela só precisa ser básica, precisa ser uma edição simples, na minha visão. Acho que a Wizards errou a mão aí, mas pode continuar, desculpa, eu só aproveitar o gancho. Eu achei que a edição veio fraca. A gente tem cartas desproporcionais? Tem, tá? Mas aí qualquer edição core também tem cartas proporcionais, tá? Não, mas não significa que a edição salva ela. O que eu não vou falar assim, nossa, que edição ruim, dói, foi que para mim o Reforçar salvou um pouco, o Alistar me deu uma animada, os marcadores de atordoamento também, né? Mas e algumas cartinhas, mas fora isso, é uma edição Core 7, é uma edição, tá ok pra entrar fraca. Não vou falar que foi a pior edição do ano não, porque ainda temos Guerra dos Irmãos e temos uma edição retrospectiva pra eu bater o martelo, né? Mas não foi uma edição forte, não. Eu falei, é mais fraca das que foram lançadas até agora, né? Guerra dos Irmãos ainda pode me surpreender negativamente. Espero que não, né? Edição de artefato vir fraca, meu Deus do céu, né? É uma edição do passado, onde o power level de tudo era muito mais alto. Falar que a edição vir fraca é uma decepção pro... Então, vai vir Urza, vai vir o Mishra, pelo amor de Deus. Mas assim, não foi uma edição assim, nossa, que incrível, não. Eu pensei que ia ser, tá? Por causa porque é edição de 30 anos do Magic, né? Mas não foi, né? E aí a gente tem que pegar os cacos que sobrou, né? E novamente, né? Só algumas coisas salvou e fica aí meu comentário totalmente negativo para Dominar, que já deu, já. Ao menos que faça uma coisa boa com esse negócio, né? Pelo amor de Deus. Pois é, o que de lore foi legal, de edição foi... Agora podem me cancelar, tá? Não precisam cancelar o Fran. Não, ninguém vai cancelar o Fran, porque a gente tem uma regra aqui nesse canal. Qual que é a regra principal desse canal? A regra principal é que a gente não tá aqui pra cagar regra, né? Então... E se você não concorda com alguma coisa do que a gente tá falando aqui, não tem problemas, a gente ainda assim pode ser amiguinhos, pessoas diferentes têm opiniões diferentes, lembrem-se disso. Aproveita se você tem uma opinião diferente aí sobre o que a gente falou, né? Não, a edição é forte pra caramba, vocês estão doidos aí. Comenta lá no @comandeiros pra gente, a gente vai querer saber da opinião de vocês. Pode mandar, Francisco, seu otário, olha aqui quanta carta boa. E agora temos uma sessão nova, hein? Temos sessão de e-mail, hein? Vocês podem mandar cartinhas pra gente. Eu acho que a gente podia começar a ler os comentários que a galera faz pra gente lá no Instagram. Quem mandar comentário pra gente, a gente agradece, fala o nome e fala sempre do episódio anterior. Boa. Bom, então encerramos aqui a nossa ladainha sobre a edição. Vamos começar o que interessa, né? O tema principal desse episódio, que é o top da edição. E como sempre, a gente começa com as cartas incolores. Podem ser terrenos, podem ser cartas incolores, podem ser artefatos. O que você preparou pra gente aí nas cartas incolores, Hugo? Lembrando, tem uma regrinha a mais, né, Fran? A gente não tá... Como a gente não vai fazer análise de Commander, né? Porque só saiu 2 e saiu um pior que o outro. Mas agora, minha opinião, eu não gostei desse deck de Commander dessa edição, pelo amor de Deus. A gente pode ter inserido dentro dessas cartas, né? Dentro dos nossos tops, uma carta de Commander, né? E se a carta, por exemplo, ela for verde e tiver uma habilidade de outra cor, a gente considera ela como multicolorida. Exato. Então, bora. Incolor é Praça dos Heróis, né? Praça dos Heróis é um terreninho muito bonito, que ainda bem que não é lendário. E aí, o efeito dele é inicial: vira, adiciona uma incolor. Segundo efeito: vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Gasta essa mana somente para conjurar uma mágica lendária. Terceiro efeito: vira, adiciona um mana de qualquer cor entre as permanentes lendárias que você controla. E ainda tem mais um efeito ainda. Terceiro efeito: vira, exila a Praça dos Heróis. A criatura lendária alvo ganha resistência à magia indestrutível até o final do turno. A carta lava e passa, né? Vamos começar por isso aí, né? Tem muito efeito e a gente vai falar que a carta lava e passa. Então é o seguinte, o terreno é incrível para Commander, né? Primeiro, ele te ajuda a castar seu comandante ou outra mágica lendária.
Né? Ele já é um balanceamento de mana para você colocar seu comandante lendário em jogo. Com o seu comandante em jogo ou outras permanências lendárias, você tem um ótimo terreno gerador de mana que ajuda você a balancear a sua curva de mana. Por fim, ele é um protetor de comandante, né, ou de outra criatura lendária, tá? E aí tem um detalhe da última habilidade, que é a criatura alvo lendária. Então, dependendo do andar do jogo, dependendo do andar da carruagem, né, a última habilidade do terreno pode ser uma moeda de troca. Aí depende da sua negociação. Opa, eu vou proteger seu comandante aqui, né? Mas vamos conversar, né? Para tirar o cara que já tá há 2 horas exercendo um saco. Então, né? Por essas múltiplas habilidades desse terreno aí, que eu achei incrível, ele é meu top da edição. Não tinha como ser outra. A minha também. Pra você ter noção, essa daí eu não tenho nem menção honrosa. Que é o que eu falei, eu tinha expectativas de repente ver uns artefatos interessantes por ser ali contra os Phyrexianos, né, não sei o que, nada. Sim, pra mim não tinha como ser outra. Essa carta realmente é muito boa, é uma das melhores cartas que eu vi dessa edição, né, já que eu achei a edição bem ruim, mas essa carta eu achei realmente muito boa. É uma das poucas que eu coloquei na minha wishlist aqui pra comprar pros meus decks, porque ela é excelente. Ela é um mana fixer, né, pra quem tem comandante multicolorido, sabe quanto é difícil, às vezes, a gente conseguir ter todas as cores de mana rápido, né? Não entra virado, né? É um mana fixer que entra em pé. Então é excelente. Então, para decks ali, Goshintai, Urdragão, quem usa comandantes de 5 cores de forma geral, vai curtir muito, né? Essa cartinha aí, que ela já entra em pé e já permite que você corrija ali a sua curva de mana com a cor que você precisar para conjurar seu comandante. Jodá provavelmente vai gostar muito dessa carta, enfim. Eu acho ela excelente. Principalmente porque daí o efeito dela complementa, porque a partir do momento, ou seja, ela corrigiu sua curva para você conjurar seu comandante. A partir do momento que seu comandante está na mesa, ela passa a gerar todas as cores de mana para você conjurar qualquer coisa, né? Se você tem um comandante ali de 5 cores. Então, ou enfim, para conjurar qualquer coisa, porque vai ser da identidade de cor do seu comandante, né? Então, eu achei ela excelente, e além de tudo, ainda tem esse poderzinho aí de sacrifício dela que salva, né? O seu comandante, ou salva, enfim, uma carta lendária, uma criatura lendária que você tenha ali que no momento que você não podia perder, você pode usar ali para se salvar. Então, eu achei muito boa. Acho que essa carta vai ficar mais cara, sendo muito sincero. Agora o menor da liga dela tá R$37. Eu acho que ela tem tendência ali a longo prazo a ficar mais cara. Então, garanta a sua agora, que eu acho que a longo prazo ela não vai achar ali dos R$50 não, viu? Concordar com o Fran, tá? Isso aí é um toque que eu ia dar depois das palavras do Fran. Gente, olha, é um terreno que é necessário você guardar, porque a gente pode entrar e falar que ele é uma staple, né? Porque ele faz muita coisa, ele balanceia demais. Assim, espero que tenha reprint próximo, mas se não tiver reprint próximo, esse negócio com o tempo vai explodir de preço, né? Como ela não tem nome do lugar onde ela tá, né? Só Praça dos Heróis, eu acho que é bem provável que ela passe a ser uma staple e passe a começar a vir em outros decks até, né, de Commander mesmo, né? Ela passa a ser reprintada em decks de Commander. Mas se não vier, pode esperar que o precinho dela aí vai ficar salgado. Sim, ela seria interessante, por exemplo, vai sair um Teros novo. Teros, você poderia entrar, né? E por aí vai. E aí, uma coisa pra vocês verem, né, gente? A gente falou da edição aqui, né? Não foi lá muito com a cara, mas quando a carta é top, a gente tem que defender com os dentes, né? Mas deu match aí, provando que realmente não tinha tantas opções aí, né? Em color, né? Isso aí! Bem, vamos tentar agora desfazer o match, né? E aí, Fran? Qual que é a tua próxima top de edição, né? Que, se não me engano, é a cor branca. Isso aí, seguindo a Color Pie do Magic, na cor branca, a minha top da edição é a Redentora de Serra. É outra que também, na minha opinião, não teria uma segunda carta, né? No branco ainda até teria uma outra, mas a outra não dá nem pra falar que é top, mas até dá. Mas a Redentora de Serra é uma criaturinha, né? Uma criatura anjo soldado, uma carta rara, 3 manas qualquer e 2 brancas, 2/4, como todo anjo deve ser, tem voar.
Mas o principal efeito dela é o seguinte: toda vez que uma criatura com poder igual ou inferior a 2 entrar no campo de batalha sob seu controle, coloque 2 marcadores +1/+1 naquela criatura. Ou seja, um bichinho 0 ou um bichinho 1/1 que entrar sob seu controle, ele vai virar um 3/3. Por que eu achei a Redentora de Serra legal? Pela versatilidade, pelo fato de que ela entra em vários decks de ficha que tenham branco. E que vamos combinar que é a cor que mais faz ficha, né? Então, porque não é toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, né, com poder 2 ou menos, é entrar no campo de batalha. Então, aquelas mágicas que você faz, sei lá, X criaturas brancas, X criaturas de pássaro 1/1, você vai fazer X criaturas de pássaro 3/3, né? Se você for fazer X criaturas de espírito 1/1, vai fazer X espíritos 3/3. Então eu acho que ela tem essa versatilidade aí. E ainda tem um corpo bom ali para dar um bloqueio, né? Para ser uma bloqueadora, ficar ali como um anjo voando, bloqueando. Então eu achei ela bem interessante pela versatilidade dela, tá? Não é uma carta mega explosiva de boa, mas é bem versátil. Eu achei que ela é bem útil. Ela entra em... Não é que ela é versátil no sentido que ela faz muitas coisas, é versátil no sentido de que ela entra em muitos decks, na minha opinião. Deck de humanos, né? Deck de espírito, deck de pássaros, que tudo tem branco e geralmente faz muito bicho 1/1, né? Você consegue fazer com que esse exército fique mais forte para você sentar a porrada. Isso aí, concordo com você, concordo que pro arquétipo é interessante, né? Porque você pensou de tokenzinho com branco, né? Que aí o cara vai cagar token, esses tokens vão crescer e por aí vai, né? Mas olha só, não foi meu top da edição, rapaz. A sua deve ser provavelmente a outra que eu pensei em colocar. Será? Ó, vamos ver então. Minha top da edição foi o Profanador da Fé. Profanador da Fé, ele é 3 qualquer e 2 brancas, né? É um Phyrexiano humano, 5/5 com vigilância. Como custo adicional para jogar mágicas de permanente branca, você pode pagar 2 pontos de vida. Aquelas mágicas custam branca a menos para serem conjuradas se você pagou pontos de vida dessa forma. Esse efeito só reduz a quantidade de mana branco que você paga. Toda vez que você conjurar uma mágica de permanente branca, cria uma ficha de criatura soldado branco 1/1. Por que essa carta é minha top? Porque ela é um redutor necessário na cor, né? Mana branca a menos é poderoso, tá? E numa cor que te deixa ganhar vida, você nem vai sentir, né, a perda desses 2 de vida aí, né? Aconselho forte vocês usarem em deck mono white pesados, né? Como aqui a gente tem por aí, que é a Vacinha, a Geada e Rokuri, tá? E de bônus, né? Para te presentear por você ser uma pessoa boa, por você ter o Profanador da Fé em jogo, ele ainda te ajuda com tokens de soldado 1/1 para os mais variados fins. E é um bicho 5/5 vigilância, né? É um bicho que entra e dá aquele tapa dolorido nos nossos oponentes. Então, essa é a minha top edição. Realmente, você colocou a outra foi a que eu pensei em colocar. ela é muito boa. O ciclo inteiro, na verdade, desse daí eu achei legalzinho, né? Mas daí seria muito, muito meme, né? Eu colocar o ciclo inteiro do... A minha top... já diminui. Aí faz podcast de 20 minutos, né? Porque você já vai falar que é o ciclo. Vou falar então. Meu top das 5 cores básicas é o ciclo. Eu acho que, assim, realmente, branco precisa muito de redução de custo, tá? Eu só queria aproveitar essa minha fala, porque muita gente entendeu errado esse texto desse bicho, tá? Não só desse bicho, mas do ciclo. Muita gente entendeu que você poderia pagar 2 de vida para cada mana branco que você fosse reduzir, né? Como se fosse mana Phyrexiana. Não! Você pode pagar 2 de vida apenas, ou seja, você só vai reduzir uma mana branca. Você é louco se isso fosse toda a mana colorida da criatura? Tem muita gente que entendeu achando que você transformava todas as suas mágicas aí em mana Phyrexiana. E não é assim, na verdade, você só paga 2 uma vez, e daí você reduz uma mana branca do custo daquela mágica. Né? Imagina então, assim, se fosse tudo filho do Yagmoth lá, que reduz mana preta, vira mana Phyrexiana, você é doido. Não, ia ser roubadíssimo. Mas ainda assim não tira o mérito da carta, realmente eu pensei em colocar ela porque o redutor para branco é muito interessante.
Mas eu não sei, eu achei que a Redentora era um pouco mais versátil aí, de certa forma. Sim. Não, eu acho que pro branco foi bem necessário, viu? Falar que tava devendo aí ao Wizards. E aí eles vão e metem esse redutor branco aí, que ainda por cima faz fichinha, né? Que você pode com o barco do Fran, né? Você faz a fichinha e entra com 2 marcadores +1/+1, olha só. É isso aí, os dois jogam no mesmo deck, né? Quer dizer, quando a gente não dá match, dá combo. Puta merda. Tá. Bom, beleza. Vamos ver aí, então, no azul. O que você tem de azul? Bem, eu acho que você escolheu uma carta diferente, né? Mas eu precisava falar muito dessa carta aqui, né? Porque eu já falei de uma parecida com ela há muito tempo atrás. Então, a minha top da edição azul... Olha, antes de você falar, pelo seu descritivo, acho que a gente deu match. Será? Vamos lá que esse tem historinha. Bem, a minha top da edição azul é a Duplimancia Vesuviana. Vesuviana não, Vesuvana. Tá? 3 qualquer uma azul é um encantamento. E toda vez que você conjurar uma mágica que tem apenas um artefato ou uma criatura que você controla como alvo, crie uma ficha que seja cópia daquele artefato ou criatura, exceto por não ser lendária. Por que ela é a minha top de edição? Quem ouve a gente de muito tempo atrás, ou você, novo ouvinte, né, que vai nos ouvir está nos ouvindo a partir de hoje, no episódio 2 desse podcast, eu vou lembrar vocês que eu não fazia só menção honrosa, eu fazia aposta, né, que essa carta vai jogar bastante. E eu apostei que o Orvar seria uma aposta em Kaldheim, que seria muito forte, mas eu tenho que testar para ver como é que é. Devia ter sido meu top em vez de ser aposta, né? Mas enfim, a gente é falho e depois a gente conserta nossas falhas, né? E agora surgiu uma carta parecida com o Orvar e essa vai ser minha top. Por que ela é minha top? Fazer permanente entrar com cópia no Commander já é um negócio que complica. Se você, nosso querido ouvinte, acha que não, então você não jogou ainda contra o Reflexo de Tijara, contra o Volo, Gingitaxias, o Tirano do Progresso, que é o novo, ou é um multiplicador. Porque isso, joga contra essas cartas aí e depois me fala se não causa. Tá? Já é complicado então você fazer uma cópia. Agora, você não ter limite de cópia é desbalanceado demais. Tá? Claro, para os seus oponentes, né? Para você, essa energia é o extremo. Né? Essa carta é praticamente um Orvar, só que encantamento e faz com que a permanente não seja lendária. Então, né, vamos copiar criaturas lendárias que causam no jogo. Olha só, sem precisar de Sakashima na mesa. Né? Então, assim, você quer fazer cartas como Vaga Pensador, Vencer, Sábio Modelador, que devolve mágica ou permanente para a mão, o Archeomancer, que devolve Instant of Sorcery. Você quer fazer essas cartas brilharem, usa a Duplimancia e vai ser feliz. Bateu? E aí? Bateu, não tem como não ser essa carta. Gente, entenda uma coisa, essa é a melhor carta da edição. É a melhor carta de edição, nada mais do que a gente falar daqui pra frente vai ser melhor que essa. Ah, lá porque a praça dos heróis lá era boa? Era boa, mas essa é a melhor carta da edição. Ponto, simples assim. Eu sei que tem cartas nessa edição que estão absurdamente caras, mas para Commander, na minha opinião, na minha humilde opinião, essa é a melhor carta, tá? Porque ela é roubada, ela é quebrada, ela é um encantamento, é mais difícil do que quebrar do que se fosse uma criatura, né? Então, ou seja, ela é melhor que o Orvar por causa disso. Ela quebra a regra das lendas, ela faz cópia do artefato além de criatura, então tem artefatos que são roubadíssimos se você tiver mais do que um na mesa. Imagina, você fica fazendo cópia de chapeamento craniano. Então... Você tem acesso a preto, meu Deus do céu. Então assim, de verdade, essa carta é absurda, na minha opinião. Ela só não é mais absurda porque ela não é uma criatura lendária que pode ser seu comandante. Se fosse, daí seria, pega pra ontem. Mas eu acho ela uma carta muito boa mesmo, e fiquem de olho, e provavelmente os decks mais chatos que vocês vão enfrentar a partir de agora vai ter essa carta. E assim, você jogador de Orvar que está nos ouvindo, você tem que pegar essa carta, já devia ter pego quando saiu. Porque essa carta é o suporte do Orvar. A gente sempre faz ideia pro deck, né, Fran? A gente, subcomandante, a gente não coloca como encantamento e outras coisas, né? Mas podia falar que o subcomandante do Orvar é ele.
Porque tu vai lá, copia o Orvar, vai ter 2 Orvars, um Orvar que não é lendário. O Orvar original morreu, beleza. Você tá com o Orvar cópia lá e você vai começar a duplicar esse negócio ao infinito. Né? Se os caras não... Se os caras não falarem que você ganhou, você mostra aí como é que é pesado você ficar copiando ao extremo as coisas, né? Hugo, me desculpe, mas não limite essa carta ao Orvar. Essa carta fede a combo. Não, ela pede Não, eu digo assim, se você, jogador de Orvar, né, você não viu essa carta ainda, já compre, porque, né? Se você é jogador de artefato, usa essa carta. Se você tem muita sinergia com artefato, alô, Guilherme, tô falando com você. Se você não tiver essa carta, você tá perdendo tempo. Não, você tem aquelas cartas besta, tipo, gera uma mana para cada artefato que gera mana para cada outra carta com o mesmo nome. Pelo amor de Deus. E por aí vai. Você vai gerar mana a rodo. É triste. É triste. É absurdo. Você vai fazendo Spellslinger da vida. Você vai começar a fazer um bicho que faz... Duplica um bicho que faz token pra você ver a caralhada de token que vai ter. Nossa, incrível essa carta. Incrível. Palmas pra quem criou essa carta. Ou não, né? Até a gente começar a enfrentar ela e começar a pegar ódio. Por isso que eu falei, depende do lado. Então, depois já tivemos um match, um combo e um match de novo, né? Que falta agora tem que ter um combo, né? Vamos ver qual que vai ser a carta preta do Fran, então, vamos ver se a gente comba. Olha, eu rasgo meu DCI se a gente não combar na preta. Bom, a minha preta é a Motherfucker da criatura que já era fodona na antiga Dominária e agora ela voltou com tudo. Pra mim ela é uma carta que voltou bem forte. Mas assim, na minha opinião, não tinha outra pra colocar também, sabe? Se não tivesse essa carta, eu ficaria tipo, mano, o que eu vou colocar no preto? E nada mais é do que a Brides, Pesadelo Desperto. Criatura lendária, Pesadelo, uma mana qualquer e 2 pretas, uma criatura 3/3. Texto dela. No início da sua etapa final, você pode sacrificar um artefato, uma criatura, um encantamento, um terreno ou um planeswalker. Se fizer isso, cada oponente pode sacrificar uma permanente que compartilhe um tipo de card com o card que você sacrificou. Para cada oponente que não fizer isso, aquele jogador perde 2 pontos de vida e você compra um card. Olha que linda essa carta. Vamos colocar lá ela como um comandante mono black. Ela funciona dentro de qualquer deck preto, funciona, deck preto de sacrifício. Ela entra rápido na mesa, 3 mana só. 3/3, não é ruim, 3/3, não morre tão fácil. Mas ela faz um controle de natalidade na mesa, você controla a mesa do jeito que você quiser, lembrando que o preto traz de volta as coisas que você sacrifica com muito mais facilidade. Ou se o oponente não fizer, ela tá te dando um draw, tá te dando um recurso, provavelmente para ter algo que você vai tirar mais coisas do oponente. Então, ela é ótima, ela é linda, não tem muito o que ficar chovendo no molhado, ela é muito boa, entra rápido e começa a controlar o oponente. Ela faz o que o preto faz, né? Controla o oponente pelo sacrifício de mesa, limpando a mesa. Eu vou falar pra você que a gente não deu match, mas realmente incrível que pareça, a gente deu combo de novo. Eu falei, se a gente não combasse o preto, eu rasgava o DCI. Tenho certeza, a gente combou o preto. Eu gosto da Braids, né? Eu gosto dela bastante. Quem me conhece sabe que eu queria muito montar o deck da primeira Braids. Eu tenho a carta aqui em casa, esperando um dia do Umban, que nunca vai ter, mas ela tá aqui em casa. E eu quero pegar essa versão nova, para montar um deck preto baseado em controle, né? Eu tô com problemas de ideia, né? Tô escassez de ideias para montar, mas eu sei que seria um deck baseado em controle. Gente, ela vai causar. E assim, seria um deck baseado em controle que não seria ela como peça principal, tá? Seria como peça que ajuda. Os caras falam, eu vou matar a Braze, beleza, mas você vai ter um monte de coisa para fazer, só piorar a situação do coleguinha. Então vamos lá, qual que é a minha carta preta? Minha carta preta, ela é a Crueldade de Gix. Tem adiantar leitura, né, que eu falei anteriormente, né? Ela é um encantamento de tipo saga. E quais são os 3 efeitos da cartinha? Primeiro,
O oponente alvo revela a própria mão. Você escolhe um card de criatura ou Planeswalker dela. Aquele jogador descarta aquele card. 2. Procure por um card em seu grimório, coloque aquele card em sua mão e depois embaralhe. Você perde 3 pontos de vida. Terceiro efeito. Coloque o card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Por que essa carta é minha top? Primeira, né? Eu falei que eu achei muito boa adiantar a leitura, né? Achava sensacional você escolher que capítulo que você quer. E aí eu teria que escolher algo com isso, com toda certeza, e foi a Crueldade. A Crueldade é uma carta que em qualquer capítulo ela causa, tá? Ela é bem multifuncional, né? Ela praticamente escolha um, dependendo da situação. Assim, capítulo 1 te dá uma informação importantíssima do jogo, que é a mão do seu oponente. Sabendo usar, você deixa o oponente sem o poder de esconder o que tem. Todo mundo sabe quando as coisas do Magic é você esconder o que você tem como jogador, né? Não é você ficar revelando para todo mundo. E o cara vai lá e deixa você pelado, todo mundo sabendo o que você tem. Nossa, isso aí desbalanceia o jogo. Capítulo 2. É até um bom tutor, tá? Até que é um bom tutor e pode salvar no late game. Tutor de 5 manas, já falei em episódios anteriores aí, que não é pra gente ficar desconsiderando não, e eu não desconsidero esse tutorzinho não. 3. Pode te recuperar um recurso perdido, largado num cemitério, em forma de criatura ou planinauta, né? Que você deixou há muito tempo lá e ninguém mexeu, você foi lá e recupera, ou te dá um recurso vindo do cemitério dos outros. Já tô falando sempre de carta que rouba, ou mais uma carta que rouba dos outros. Então, né, por essas todas as habilidades que pode ter todas as habilidades que pode ter, não. Todas as habilidades que tem na Crueldade de Gix, eu escolhi ela com a minha top edição, e ela comba com a nossa amiga Braids, né? Tipo, principalmente no capítulo 3, né? Capítulo 3, você vai... O cara sacrificou alguma coisa lá que não tinha mais o que fazer, você foi lá e roubou. Traz de volta, né? Pega... E você pode trazer de volta um recurso seu também, né? Sim. Todos os capítulos, cara. E essa carta tá baratinha, inclusive. É só saber usar no deck preto certo, que isso aí vai ser sucesso. Bom, Hugo, então vamos agora pro vermelho. O que você tem de vermelho aí de top da edição? Rapaz, o meu top da edição vermelho não veio da edição regular. Veio lá do Commander, né? Que foi o Cotelo Despojador. Cotelo Despojador é 2 qualquer, uma vermelha, um artefato lendário do tipo equipamento e tem equipar 3. O que ele faz de legal? A criatura equipada recebe +1/+1, tem atropelar e toda vez que causar dano de combate a um jogador ou planinauta, cria aquela quantidade de dano em fichas de tesouro. Minha gente, a carta é bem boa, tá? Porque ela infla e dá evasão para começar. Né? Ela não te deixa só falando assim, só quando você causar dano faz tesouro igual o poder. Não, ela infla e dá evasão para ajudar isso. E se você tem criatura grande, né, a quantidade de tesouros que você vai criar será altíssima. Dependendo da situação, ela pode substituir o Dockside, tá? Em alguns casos, né, o extorsionista das docas, e o dragão de cobre ancião, tá? Ela pode substituir isso, em alguns casos, esses caras aí, né? Porque esses caras, infelizmente, estão caríssimos, né? Então, mais de 200 pau cada um deles. E a gente tem um recurso de 50 pau que cobre a situação para quem precisa, né? E também pode ser, né? Também pode ser mais uma coisa que faz tesouro no vermelho para você que já tem os dois, por exemplo, qualquer um deles, né? Vai agregar um valor muito grande pro seu deck. Dragão de Cobre Ancião, só queria fazer uma ressalva de que ele tá baratinho, tá, gente? Comprem o meu. Ó o merchan, isso não foi combinado não, hein? Brincadeira. Bom, eu já tinha dado um spoiler falando que a minha top, o meu top aqui dessa edição, eu não tinha usado nada da edição de Commander, né? Todas foram da edição regular. E daí eu peguei aqui como top vermelho, eu peguei uma carta que eu acho que ela é bem útil para alguns decks específicos. Não é muito o que eu costumo fazer, né? Eu costumo colocar cartas um pouco mais versáteis, que entram em mais decks, mas essa daqui eu achei que ela veio com uma boa adição aí pro deck de Goblins, tá? E é o Mestre de Horda de Hundvel.
um guerreiro Goblin, não é lendário, é uma mana qualquer e uma vermelha, 1/1. Ele é um senhor, né? Então os outros Goblins que você controla recebem +1/+1. E toda vez que Mestre da Horda de Hundveld ou outro Goblin que você controla morrer, você exila o card do topo do seu Grimório. Se ele for um card de criatura Goblin, você poderá conjurá-lo até o final do seu próximo turno. O que eu achei legal, tá? Decks de Goblin geralmente dão pouco draw, né? Eles têm poucas coisas que dão draw, os draws não são tão eficientes, você zera a sua mão, e como são custo baixo, você zera a sua mão com muita facilidade. E daí você fica dependendo do top draw, né? Então, com essa carta, meio que faz com que toda vez que um Goblinzinho seu morre, e é muito fácil o Goblin morrer, primeiro que eles são 1/1, né, geralmente, ou você geralmente sacrifica os Goblins, né? Você usa eles como ferramenta de sacrifício ali. É muito fácil os Goblins morrerem e você, com isso, você vai removendo cartas do topo do seu Grimório para poder conjurar no próximo turno. Então, alguns diriam falando assim, então é um draw duplo, né, que você vai dar no próximo turno, né? Digamos assim, entre aspas, um draw duplo. Não, ele pode ser um draw duplo, um draw triplo, um draw quádruplo. Você pode fazer isso várias vezes, e enquanto for Goblin no topo do seu Grimório, você vai poder conjurar no próximo turno. E vamos combinar que... Francisco, mas daí pode ser que venham cartas interessantes que não são Goblins que você removeu. Mas vamos combinar que pro deck de Goblin o que realmente importa são os Goblins, né? Então você mata as pessoas, o que interessa ali são aquele monte de Goblins acontecendo. Então, eu acho ela muito boa porque ela se propõe. É uma carta, nossa, fundamental, excelente? Não, mas ela é excelente no que ela se propõe, que é fazer o deck de Goblin rodar. Então, se você tem aí deckzinhos do Krenko, seja ele qual for, o Krenko Mob Boss ou o outro, use essa carta porque ela vai fazer seu deckzinho aí de Goblins rodar muito mais fácil, você vai dar muito mais draw, você não vai ficar com a mão vazia, digamos assim. É o seguinte, esse cara pra deck de Goblin eu achei ele bem interessante, porque a gente não tem nada que faz comprar. E já. Aí o vermelho tá gostando de exilar coisa do topo, né? Vamos exilar então, vai. Faz Goblin exilar topo do cara e acelerar horrores, né? O deck já não. O deck já tinha o defeito, né? De não ser. De acabar com a mão rápido, né? Acabou o defeito. Isso aí, parabéns. Porque em um turno só você pode ter a chance de poder conjurar até o próximo turno. Não é no próximo turno, é até o próximo turno. Sei lá, mais 4, 5 Goblins que seja, dependendo da quantidade de Goblins que você matar, que você sacrificar, que vier no seu topo, enfim, você tem uma chance muito grande de poder conjurar vários outros Goblins, né? Só colocar esse negócio no momento certo que... Sucesso, só lembrando, que o deck de Goblin tem ímpeto, né? Então às vezes você sacrifica aquele monte de Goblin, já pode fazer todos os novos, eles já vão entrar na mesa desenjoados para poder bater. Bem, eu comecei, né? Eu acho que agora é o Fran para nossa próxima corzinha aí, que é a corzinha verde. Vamos ver o que veio de roubado nessa edição de verde novo. Bom, eu tô colocando aqui no verde uma carta que, mais uma vez, não é uma carta absurda, mas é uma carta que pode vir a ser útil, tá? E principalmente porque eu e o Hugo, a gente vive falando aqui de tutores, gente, de que vocês precisam usar tutor no Commander. Você tem um deck de 100, de 99 cartas. Buscar o que te interessa, o que vai te salvar a sua vida é muito importante. E não adianta você ficar usando só aqueles tutores de 1 mana, de 2 manas, né? Existem tutores muito bons de 3, 4, 5 manas. E eles são ótimos porque você às vezes gasta 3, 4 manas para buscar alguma coisa, mas é aquela alguma coisa que vai salvar você, que vai fazer você ganhar a partida. Então, eu considero que tutores são fundamentais para todo deck, que você precisa ter tutores, e que você não precisa gastar essa fortuna que são os tutores não, tá? Os tutores mais caros. Existem tutores bem interessantes com um preço bem mais acessível. E é o que eu tô colocando aqui para mim como opção verde, tá? É uma carta que eu achei bem legal e ela faz uma referência à dádiva retirada, até na posição em que a carta tá. Se vocês olharem a ilustração da dádiva retirada, que é uma carta azul, e essa que eu vou falar, você vai ver que tá tendo uma posição parecida, e elas são cartas com efeitos meio parecidos até. Que é ameaças não detectadas. Um feitiço verde, 2 qualquer e uma verde.
Procure até 4 cards de criatura com poderes diferentes no seu Grimório e os revele. Um oponente escolhe 2 desses cards e você reembaralha esses cards no seu Grimório. E o restante você coloca na sua mão, não é no topo do Grimório, você vem para sua mão. Ah, Francisco, mas o oponente vai poder tirar 2 dos meus bichos. Se você pegar 4 bombas nucleares, ele vai só escolher tirar 2 bombas nucleares da sua mão e mandar pro seu deck de novo. Ou seja, não é nem pro seu cemitério, é pro seu deck de novo, tá? Não tá nem exilando, não fazendo nada. Você vai poder comprar essas cartas de novo. E as outras 2 bombas atômicas aí pra sua mão. Então, assim, entre 4 bombas, você ficar com 2 tá ótimo. Basta você construir bem seu deck para que você tenha 4 boas cartas para você poder buscar e ainda assim te salvar, né? Criaturas úteis, né? Criaturas muito boas ali que vão ser... que você vai deixar o seu oponente entre a cruz e a espada, né? Como dizem. Então, falei pra caramba, eu acho que essa carta é bastante útil, não é, nossa, que carta fodástica, mas eu acho que ela é bem útil e pra mim deveria entrar a partir de agora em todos os decks verdes. Não sei se ela vai virar uma staple, mas pra mim deveria virar uma staple. Essa carta me fede a combo, porque você vai buscar as peças de combo e o cara não vai, e o cara vai ter que decidir lá, realmente entra cruz e espada, eu vou perder como, né? Dependendo você pode buscar até 2 combos diferentes, né? O oponente meio que escolhe, né? Ou a primeira vez jogou, mas por que ele pegou isso aqui? Aí o cara vai ter que ter sangue frio, cabeça fria, pra ver o que ele vai fazer ali, né? Pra tirar pra amenizar o impacto, né? Do buscador de combo. Eu achei a carta interessante, né? Na verdade, é meio que tem quase que um ciclo disso, né? Tem a dádiva retirada que você falou, né? Que é de cartas. Tem uma verde que é de terreno. E agora tem uma verde de criatura, né? Vamos ver qual vai ser as próximas aí de tipo de cartas que vai vir com esses tutorzinhos. Mas assim, não foi a minha top, não. A minha top é uma carta que eu vou confessar que eu estou vendo com essa carta como uma aposta. Eu posso voltar aqui ano que vem no nosso retrospectiva e falar, meu Deus do céu, né? Mas vamos ver, hoje aqui eu estou confiando nela. Vamos lá, time. A cartinha que eu escolhi como top da edição verde é o Ancião Dorso Prateado. 2 qualquer, 3 verdes. 5/7 é um símio xamã. Bem, toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, você escolhe um. Destrói o artefato encantamento alvo, ou você olha os 5 cards do topo do seu Grimório. Você pode colocar um card de terreno dentre eles no campo de batalha virado e o restante no fundo em ordem aleatória. O último efeito, você ganha 4 pontos de vida. Então é o seguinte, esse senhor que é minha aposta, esse senhor poderosíssimo, né? Eu acho ele muito sinérgico em decks baseados praticamente em criaturas. Oi, jogador de Animar. Oi, jogador de Lones, né? Ou até em decks que tem um número interessante de criaturas a serem conjuradas, tá? Então, esse cara é para esse tipo de deck. O primeiro efeito dele é um excelente removedor contínuo de problemas vindos de artefatos ou encantamentos. O segundo efeito, meus caros ouvintes, é muito bom para filtrar, né? E achar o terreno necessário para qualquer situação, ou filtrar um topo que está complicado, né? Tá vindo muita coisa que não deve, vamos filtrar esse topo aqui e mandar pro fundo as coisas. Ou os dois, né? E o último efeito é um grande recover, caso você já tenha apanhado demais ao longo do jogo, né? Se, por exemplo, você conjurar 3 criaturas, né? No late game ou no meio do jogo, pô, você vai ganhar 12 de vida. Ou o susto que o cara deu. Do nada, o cara, você deu aquele gás que você precisava para voltar a ser quem você era. E assim, né, gente? Ele é um 5/7 por 5 manas. Né? É uma pedreira. É uma pedreira de ataque e é uma pedreira de defesa. Né? Então, esse cara aqui, eu acho que ele vai causar nos jogos, hein? Tô apostando nele. Ele é bacana, eu gosto dele também. Eu preferi colocar aqui uma carta que eu acho que vai virar staple do que ele é uma carta forte, realmente. Ele não é ruim, ele é uma boa remoção, ele é um bicho bem grande. É bicho bruto como tem vindo no Magic, né? Os bichos grandes e com bons efeitos, né? Sim.
Vamos ver, né? Você pode estar falando aqui, né? Porque quando saiu, todo mundo falou que é absurdo, né? Mas o absurdo pode não vingar, né? Vamos ver nos decks, principalmente de muita criatura, como é que ele vai vir pela frente. Bom, e agora a gente tem aí a nossa multicolorida, né? A última carta aqui do nosso top. Mas antes, recadinhos finais, Hugo, que eu sei que as pessoas, logo depois que a gente fala da multicolorida, as pessoas vão embora, não ouvem os minutos finais do nosso podcast, então a gente dá o recadinho antes, que é bem estilo João Kleber, né? De segurar a audiência. Ó, gente, você tá ouvindo o nosso podcast, né? Tá gostando do conteúdo? Segue a gente no Instagram, @comandeiros com 2 M's e S no final, né? A gente não posta só o podcast lá. A gente posta regrinhas importantes de mecânicas do jogo ou de momento do jogo. A gente tem algumas listinhas interessantes lá, né? Que é o nosso saque. A gente tem ideias para decks, né? Que a gente vê, sempre escolhe um comandante aí, joga boas para eles. A gente tem algumas apostas, tem meme, tem outros tipos de vídeo, né? Que a gente já postou, por exemplo, de abrindo booster e ver se vem coisa boa. Não, então tem um conteúdo variado, né? Você gostou do nosso trabalho aí, quer seguir a gente? Vai lá no Instagram, no @comandeiros e segue a gente e comenta aí o que você está achando também do nosso podcast. E claro, se inscreve também no nosso canal do YouTube. Bom, só procurar lá por Comandeiros, né? Procurar o top da edição, alguma coisa do tipo, que você vai achar facilmente a gente. Se inscreve lá no nosso canal, que a gente sempre posta o conteúdo por lá também. Isso aí. E uma novidade, né? Se você tem algum coleguinha seu, né, que tem, por exemplo, a Amazon Music, não tem Spotify, fala para ele que agora nós estamos também no Amazon Music. Né? Então, estamos caminhando aí para estamos também migrando para outros lugares. Muito bem, recadinhos finais dados. Então, Hugo, emenda aí qual que é o seu top multicolorido. Rapaz, o meu top multicolorido para a gente encerrar isso aqui é o Rasgar em 2. É uma qualquer e uma verde, e ele é uma mágica instantânea. Né? Ele tem o efeito de reforçar uma qualquer e uma preta. E efeito inicial dele, exila o artefato encantamento alvo. Se esta mágica foi reforçada, em vez disso, exila a permanente de não terreno alvo. Por que essa carta é minha top da edição, né? Vamos lá. Eu falei que reforçar veio com tudo e eu tenho esse grande exemplo, né? Porque assim, rasgar em 2. No efeito básico, por 2 mana você exila um artefato encantamento. Eu não estou lembrado de coisa de 2 manas de uma qualquer, uma verde que exila. Eu tenho coisas que embaralham, não tenho coisas que exilam, tá? Então, se no começo do jogo você tiver alguém com algo, né, desses tipos, né, um artefato ou encantamento que esteja desequilibrando a mesa, você resolve de maneira definitiva já no começo do jogo. Pô, o cara tá com Sol Ring avançando horrores, né? Ou o cara tem mana keep, sei lá, ou até de mana cara, já exila. Né? O cara tem land tags, manda, exila, dá tchau. E quando você paga o reforço, você ganha um excelente remove não land, né? Resolvendo quase tudo na mesa que pode estar te atrapalhando. Então assim, tá lá no meio do jogo, no late game, até com já tem 4 manas, tem algo já te atrapalhando, exila de vez, né? A combinação, né, preto e verde tava precisando, tá, de um remove barato em instante. Eu tô falando no caso de custo, né, e no financeiro também, né? E também sem drawback, né? Tipo, com o troféu do assassino, que você destrói a permanente, o cara vai lá e coloca na mesa em pé um terreno básico, né? E também se tava precisando de um remove também que não tem limitação, né? Complicado como a degeneração abrupta, né? Que só destrói permanente com os 3 ou menos. Né? Então, essa carta necessária aí, né? Estavam ensaiando uma carta dessa e finalmente chegou. Essa cartinha é minha top de edição. E é um top incomum, hein? Nem é um top raro. Olha aí, o nível dessa edição é tão bosta que você teve que colocar isso daí como seu top de edição. Olha, você não fala de minha carta. Você não fala de minha criança. Não, a carta é boa. Top de edição. Você não fala de minha criança. Ok.
Qual que é teu top, então? Qual que é teu top agora? Se ofendeu meu filho, eu quero saber qual é o seu top. O meu top é o Jodar Unificador, tá? Uma mana de cada cor. Então veio aí mais um comandante para ser comandante de 5 cores, né? Veio um comandante aí para ser um comandante versátil. Versátil entre aspas, né? Ele não é tão versátil, mas ele é. Humano Mago, 5/5. Ou seja, tem um corpo muito bom. Para um humano, eu diria que ele tem um corpo bem bom. As criaturas lendárias que você controla recebem mais X, sendo X o número de criaturas lendárias que você controla. Então, ou seja, ele interage aí com a mecânica de criaturas lendárias que veio aí nessa edição, tá? Mas não é só isso. Ele tem aí, toda vez que você conjurar uma mágica lendária, não precisa ser uma criatura, né? Precisa ser uma mágica lendária só, da sua mão, exile cards do topo do seu Grimório até exilar um card lendário, não de terreno, com valor de mana inferior. Você pode conjurar aquele card sem pagar o custo de mana. Coloque o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. O que eu acho interessantíssimo dessa carta? Porque ela vai... Bom, a gente já viu cartas como exemplos aí que são extremamente complicadas, como cartas que aceleram esse topo assim dessa forma, né? Como a Esika, né? E entre outras, que colocam coisas grandes, coisas lendárias, enfim, esse tipo de coisa do topo direto sem pagar o custo. Cascata tá aí para provar de que essa habilidade é muito forte. São complicadas de se lidar, né? Ele tem essa interação com as lendárias, então você consegue fazer um deck lendário. Não tô dizendo que o deck dele vai ser um deck barato, tá, gente? Vamos combinar que vai ser, se você quiser montar um deck desse Jodar aqui, vai ser um deck bem caro, provavelmente, porque você vai ter que ir atrás de muita lendária interessante. Mas, basicamente, ele tem um cascata lendário, né? Você vai fazer um cascata aí que, basicamente, o que vier de lendário muito bom vai pra mesa, né? E a gente sabe que, basicamente, o que vai ser lendário vai ser muito bom. Então, assim, e fora isso, tudo que for entrando de lendário vai bufando tudo que tá na mesa, né? Você pode montar, sei lá, com sacrários. Os sacrários vão ser muito bons, vão interagir muito bem com esse Jodar, né? Então veio mais um comandante aí para deck de sacrário. Você pode montar um deck aí com várias coisas lendárias que tem saído. Esse ano veio muitas edições com coisas lendárias interessantes. Ele te dá um leque muito grande. Para mim, ele é mais um comandante dessa leva aí de comandantes hiper versáteis que a Wizards tem trazido pra gente. Então, por isso, pela versatilidade dele, não é nem porque o efeito dele, nossa, que efeito incrível, né? Embora eu goste bastante dessa cascata lendária que ele faz, mas pela versatilidade dele, eu coloquei ele aqui como top. Rapaz, não tem Jodar barato, né? Todo deck de Jodar é caro, né? Mas eu acho que esse daqui vai ser especialmente caro. Olha, eu vou falar pra você que eu achei interessante a sua sugestão de colocar ele em deck de sacrário. Você falou como comandante, né? Dá pra colocar ele como comandante, porque qualquer sacrário que você fizer vai trigar o efeito para que você possa buscar novos sacrários, né? Buscar novas coisas lendárias ali no deck. Olha só, gente, isso aí é... O comandeiros também é criatividade, né? Você pensou uma ideia interessante. Que tu vai começar a jogar sacrário um atrás do outro, vai, cai. Olha, dá pra fazer ideia disso, hein? Eu acho. Na verdade, eu acho que ele, Cisai, né? Tem o Ken Riff, são comandantes que são. Pelo menos um por ano sai, né? Um comandante que é extremamente versátil, assim, que joga muito bem em vários decks. Eu acho que você pode montar ele com essa pegada um pouco mais de sacrário, você pode montar ele com uma pegada diferente, com umas criaturas lendárias muito fortes. Enfim, dá pra montar, dá pra brincar bem aí com ele. Eu gostei da versatilidade dele, não vou discordar de você não, mas aquele removezinho ali é muito bom, é muito interessante. Mas tá bom. Tá bom. Foi isso aí. Acho que foi Bom, é isso aí. Foi o top de Dominária. Foi o nosso top de Dominária. Agora a gente se fala novamente muito em breve, né? Porque já está saindo aí, já saiu os spoilers da nova edição, né? De Warhammer 40k. E está saindo os spoilers agora durante a gravação, está saindo os spoilers aí de Unfinity, né? E eu estou muito ansioso por Unfinity. Eu tô louco para ver as cartas com mecânicas muito mirabolantes, muito criativas que vão ser válidas para Commander. Sim, eu quero ver a análise disso aí, né? Quero ver como que a gente vai fazer com Commander agora, com essas cartinhas novas que estão saindo, né?
E já avisamos que não faremos top da edição dessas 2 edições aí. A gente vai pensar em 2 formatinhos aí melhores para fazer. A gente vai falar para vocês o que a gente vai fazer melhor mais para frente. Isso aí. Então, gente, obrigado por ter ouvido a gente aí até esse momento aí. A gente deve ter feito 1 hora, mais ou menos. Olha só, conseguimos fazer pouco tempo, hein, Fran? Coisa rara. Coisa rara. É isso aí, gente. Então, obrigado por ter ouvido a gente aí, por ter nos acompanhado. E esperamos você no nosso próximo episódio aí, né? Que falaremos sobre o Warhammer. Isso aí. Obrigado por ter ouvido aqui as reclamações desse velho chato. Até o próximo. Tchau, tchau. Até a próxima.